Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um dos SUVs híbridos mais vendidos do Brasil, que na linha 2026 ficou mais completo e mais refinado. Esse aqui é o BYD Song Plus. Ganhou uma nova cara, digamos assim, né? Um novo visual. Teve mudanças no conjunto mecânico, mudou também a lista de equipamentos e etc. Nessa avaliação completa a gente vai conferir detalhes como acabamento, desempenho, consumo, espaço interno, porta-malas, para a gente entender se vale a pena ou não você levar esse carro para a garagem da sua casa. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design, que é a grande novidade da linha 2026. Ele ficou mais parecido com um Seal, né? Pelo menos na minha opinião, tem essa cara de outros carros da BYD também. Falando sobre o conjunto de iluminação, ele é 100% em LED, isso que vocês estão vendo aceso da DRL, que quando o carro está desligado funciona como luz de lanterna, sendo mais fraco. Farol baixo, farol alto, os dois do tipo projetor 100% em LED. Você tem também com os faróis ligados essas, como se fossem umas gotinhas ali dentro do farol, fica realmente bem bonito. A luz de seta fica na mesma posição do DRL, porém ela não é dinâmica, tá? Ela não corre de dentro para fora, ela pisca por inteiro. Agora, o que eu gosto muito, esses faróis permitem que você desligue o DRL pela central multimídia, logicamente com o carro parado, né? Isso é legal para você não ficar chamando atenção à toa durante a noite. Só faltou os faróis de neblina, mas eles possuem também o ajuste elétrico de altura e o farol alto automático. Não é adaptativo o farol alto automático, mas tem. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 19 com pneus de uso urbano, medida 235/50. Essas rodas também são novas na linha 26. Tem aquele acabamento em plástico preto convencional, tem essa barra aqui em prata também, não chega a ser um cromado. O retrovisor ele é na cor da carroceria, mas tem a base em black piano. Você pode encontrar aqui o repetidor de seta em LED, tem uma luz de cortesia embaixo ali que também é em LED. A maçaneta é na cor do carro, mas tem o acabamento cromado nas quatro portas. Cromado é também a base dos vidros, o arco inteiro na verdade, né? Tanto a base quanto a parte superior, fazendo o contorno lá atrás. Ó. Aqui você tem até esse elemento aqui em black piano que se integra ali com o aerofólio. Black piano é também a coluna B do carro. Temos teto solar elétrico panorâmico, depois a gente fala melhor sobre isso. Os racks de teto são nesse prata também não é cromado, e eles suportam até 50 kg se você colocar as barras transversais. Aqui na traseira bastante coisa também mudou. O para-choque é todo novo, tem um detalhe ali em black piano interligando os famosos olhos de gato. Tem uma parte ali prateada embaixo, bem na base do para-choque. As lanternas também são novas, elas já eram interligadas anteriormente, mas o desenho é totalmente novo. Do lado esquerdo a gente tem o DMI, que é relativo à motorização que a gente já vai falar para vocês, e do lado direito o nome do carro. Falando agora de iluminação, a gente tem um conjunto 100% em LED. Além dessas lanternas que são interligadas, infelizmente elas não ligam junto com o DRL, acho que isso deixaria o carro mais bonito, mais fácil de identificar, mas pelo menos é em LED, assim como a luz de freio, a luz de ré e a luz de seta, que é dinâmica, ela corre de dentro para fora. Outro elemento que é em LED é a luz de neblina traseira, que fica ali na base do para-choque. Brake light, logicamente, também é LED. E se vocês repararem bem, a luz de lanterna ela tem como se fosse aquelas gotinhas que a gente encontra também lá no conjunto de iluminação dianteiro. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e hype o vídeo, né? Então arrasta a parte dos comentários ali para o lado esquerdo ou direito, que você vai encontrar a opção de hypar o vídeo completamente gratuita. Você não perde nem tempo fazendo isso, mas ajuda muito esse nosso trabalho. Falemos agora sobre conjunto mecânico, que é um pouco complexo aqui, já que nós temos um híbrido plug-in. O motor tradicional, digamos, ou a combustão, é aquele 1.5 aspirado somente a gasolina. Infelizmente, ele ainda, pelo menos, não é flex. Ele traz 4 cilindros em linha, injeção indireta de combustível e uma potência máxima de somente 98 cavalos, com torque de 12,4 kgfm. Porém, o principal desse carro, na verdade, não é o motor a combustão, e sim um motor elétrico que possui 197 cavalos e 30,6 kg de torque. A gente percebe que só o elétrico já conseguiria mover esse carro, digamos que tranquilamente. Se você combinar os dois motores, a gente tem uma potência de 235 cavalos. Lembrando que não basta somar os números, tá, pessoal? E o torque combinado a BYD não informou, até porque é meio difícil
já que os motores atuam de formas e em situações diferentes. A transmissão desse carro é como se fosse uma automática, mas somente com uma única marcha. E a tração nessa versão, digamos que convencional, que a gente pode até chamar de GS, embora a BYD não use esse nome, é somente nas rodas da frente. Agora, como falar de um carro híbrido plug-in sem citar as baterias? Elas são aquela Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, que a gente já bem conhece de todos os outros BYD. Aqui ela possui uma capacidade nominal de 18,3 kWh. Infelizmente a marca não informa pra gente a capacidade utilizável da bateria. E antes da gente falar sobre o carregamento em si, eu vim aqui rapidinho no interior pra gente citar algumas opções e funções. Primeiro, quando a gente vem aqui na aba de carregamento da central multimídia, você pode programar um horário para ele recarregar o carro. Isso é bastante interessante. Então você pode, por exemplo, deixar ele plugado na tomada, mas carregar somente em alguns dias específicos, num horário específico e etc. Quando a gente vem aqui em configurações, a gente também encontra em gestão de energia outras funções muito importantes. Primeiro que você tem aqui a animação mostrando o que está tracionando o carro, o que está recarregando a bateria e etc. Isso tem também lá no painel de instrumentos, depois eu mostro para vocês. Como que é feita a recarga de um carro híbrido? Se for um híbrido convencional, vai ser feita pela frenagem regenerativa, ou seja, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para transformar energia de movimento em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouco daquilo que você gastou e ser mais econômico. Porém, isso acontece somente nas frenagens e desacelerações. E o motor a combustão, no caso do carro híbrido, também pode recarregar a bateria. Mas se for um híbrido plug-in, além de tudo, você pode plugá-lo na tomada, como diz o próprio nome. Mas o que eu quero ressaltar é o que? Aqui você tem dois modos para a frenagem regenerativa, o padrão ou um pouco mais alto, mas se você pisar no freio ele faz exatamente o mesmo efeito, tá? Fiquem tranquilos. Mas a questão é, esse sendo um híbrido plug-in, ele tem a opção aqui do save, você pode até pedir informação aqui para ele, que ele vai te explicar o que é melhor, quando usar e etc. Mas se você deixar isso aqui ativado, ele vai manter o percentual de bateria, então agora está 24%, por exemplo. Você pode programar o SOC alvo, que seria o percentual da bateria, entre 25% e 70%. Então se eu colocar aqui, por exemplo, nos 25%, ele vai tentar manter sempre o carro nessa condição. Ele vai abaixar um pouquinho, mas logo ele vai ligar o motor a combustão para recarregar até os 25%. Isso já responde aquela dúvida do pessoal: o carro fica manco na estrada quando acaba a bateria? Não fica, tá? É só você colocar um SOC um pouco mais alto, mas mesmo assim ele não abaixa de 20%. Se tiver medo que a potência realmente fique limitada, é só deixar o SOC um pouco mais alto antes de gastar a bateria, logicamente. Eu sempre falo para vocês que o benefício do híbrido plug-in é que você possa rodar vários quilômetros em modo 100% elétrico. E nesse modo save, então, ele vai virar praticamente um híbrido convencional, já que ele vai rodar um pouquinho no modo elétrico, já vai recuperar energia através do motor a combustão, vai rodar mais um pouquinho, recarregar, rodar mais um pouco e recarregar. Você pode colocar ou não aqui também a trava da porta de carregamento, né, para o cabo ficar preso, e você tem a tecnologia também V2L, que serve para você conectar ali na parte de carregamento do carro, como se fosse um filtro de linha, sabe? Uma extensão, digamos assim, onde você tem algumas tomadas para você utilizar como se fosse uma tomada caseira convencional. Aqui você pode programar algumas coisas também em relação a isso. Tem ainda aqui o consumo de energia, então você tem uma curva de energia, você pode colocar combustível, potência, e aqui ele te mostra também o odômetro total do carro. Agora sim, falando para vocês sobre a recarga em si, o bocal fica aqui na parte traseira do lado direito. Tem uma luz aqui para ajudar, inclusive, você a enxergar, e a entrada do carregamento é aquela AC do tipo 2, tá? Só que é corrente alternada, significa que ele não vai carregar muito rápido. A potência máxima de carregamento é somente 6,6 kW. E antes dos dados de desempenho, cito para vocês o peso. Nessa versão são 1.830 quilos. Não dá para dizer que é um carro leve, né? A capacidade de reboque, porém, de 0 kg. A BYD não permite, infelizmente. Agora sim, os dados de desempenho. Segundo os números da própria marca, esse carro acelera de 0 a 100 em 7,9 segundos e alcança 170 km por hora de velocidade máxima. Essa eu acho um pouco baixa. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Primeiro, os números do Inmetro. Ele diz que em modo híbrido, naquela espécie de híbrido convencional que eu expliquei para vocês, na cidade ele vai fazer 15 km por litro e 11,2 km por litro na estrada. Porém, o Inmetro informa para a gente também uma média equivalente, porque esse carro pode, se você tiver bateria, rodar em modo 100% elétrico.
e aí ele converte o número em quilômetro por litro para ficar mais fácil para a gente comparar com modelos a combustão. Então na cidade o Song Plus em modo elétrico faz o equivalente a 39,5 km por litro e na estrada o equivalente a 30,2. E o Inmetro diz, embora ele seja meio conservador, que usando uma carga completa da bateria em modo elétrico, você roda até 63 km aqui com o Song Plus 2026. Na prática você vai conseguir mais do que isso, muito provavelmente. Agora, durante uma semana de testes, eu posso dizer que utilizando o modo save da bateria, senão ele roda em modo 100% elétrico, aí não tem consumo para apresentar para vocês, né? O consumo de carro híbrido é muito variável, ainda mais plug-in que tem a bateria maior, mas geralmente eu consegui entre 18 até 22, 23 km por litro. Algumas condições eu consegui até mais e acelerando eu consegui menos, né? Por isso que é variável. Agora, a gente fez um teste de consumo urbano, trecho 100% de cidade com ar-condicionado ligado, e ele fez 17,8 km por litro. Agora, esse carro tem uma divergência no próprio painel. Ele apresenta duas informações que dão um consumo um pouco diferente. Considerando quanto ele gastou de litro de gasolina pelo painel, dá 16,6, uma média um pouco menor. Já na estrada, eu consegui geralmente entre 17 e até 20 km por litro, também dependendo da situação e velocidade. No nosso trecho padrão, por exemplo, ele fez com o ar-condicionado ligado 17,2 km por litro ou 15,9 considerando, como eu disse, o consumo de litros de gasolina. Aproveitando o assunto, o tanque de combustível tem uma capacidade para 57 litros. Como o carro é bastante econômico, ele já consegue uma autonomia bem grande, próximo ali dos 1.000 km. Aproveitando o momento um pouco mais técnico, cito que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, enquanto a traseira é o já tradicional Multilink, também independente. Os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui no caso da dianteira. Aproveito a posição lateral para a gente falar sobre dimensões. Vou comparar com outros dois rivais. Um deles não é exatamente direto, mas serve para a gente ter uma noção do tamanho do Song Plus. Dessa vez eu escolhi o Jayco 7 e também o GWM Haval H6 na versão PHEV 19. De comprimento a gente tem no BYD 4,77 m, enquanto o Jayco tem 4,50 m exatamente, e o Haval tem 4,68 m. De largura, 1,89 no Song Plus, infelizmente a marca não informa o número considerando os retrovisores, mas o Jayco 7 tem 1,86 m e o Haval 1,89 m praticamente. De altura, 1,67 no BYD, é a mesma medida do Jayco 7, mas o Haval é mais alto com praticamente 1,73. De entre-eixos, o BYD ganha novamente com 2,76, enquanto o Jayco 7 tem somente 2,67 e o Haval um pouco menor com 2,74. De vão livre em relação ao solo, 15 centímetros, porém o manual informa que é considerando a carga máxima do carro. É a única informação que eu encontrei para vocês. Também não especifica se é entre os eixos ou se é a altura mínima em relação ao solo. Ângulo de entrada aqui na frente, 19 graus. Ângulo central, infelizmente, não foi informado. E o ângulo de saída, 21 graus. A capacidade de imersão também não foi informada. Eis aqui o interior do BYD Song Plus 2026. Quem é mais atento já vai notar que a gente tem um revestimento diferente nessa linha 26. Antes ele era azul, agora tem a opção de preto. Aqui em cima, acabamento macio ao toque. Toda a parte superior do painel é assim. Aqui você tem um buraco porque existe o head-up display, né? Depois a gente vai mostrar para vocês. Também é outra novidade da linha 26. Tem aqui esse acabamento em black piano. Vocês podem vou até adiantar que tem a iluminação ambiente em LED e colorida. Então quando a gente vem aqui na central multimídia em luz, você pode selecionar outras cores. Aqui de dia você não vai enxergar assim tão bem, mas vou colocar para vocês verem como fica durante a noite. Isso se estende ali para a região das portas, inclusive das portas traseiras. Tem também outras regiões que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas tem essa espécie parecendo um aço escovado aqui embaixo, fica realmente bastante bonito. Aqui ó, costura em laranja, mas também é macio ao toque, tá? Toda essa região. Do lado esquerdo, essa abertura, sinceramente, eu não entendi exatamente o que é. Parece um porta-cartão, mas ele é muito grosso, né? Aqui para abrir a tampa do combustível, regulagem elétrica de altura dos faróis. E aqui meio escondido você tem esse porta-objetos. Acho bem legal para você guardar alguma coisa. Acabamento de porta, macio ao toque aqui em cima.
Olha que refinado, hein? Tem o black piano, tem aquele como se fosse um aço escovado, tem um prateado aqui, tem o couro aqui no centro, tem mais essa parte aqui, ó, aqui já é plástico, tá? A maçaneta também bastante diferente. Tem até um amortecedor aqui para ela, ó, que bacana, uma borrachinha, estão vendo? Mais uma parte em couro, aqui já é nesse marrom. Tem uma espécie de porta-objetos junto com o puxador aqui da porta. Tem a costura em laranja, um elemento prateado também. Já cito que os retrovisores têm um rebatimento elétrico, mas infelizmente não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho quando você engata ré. Aqui abaixo a gente tem outro revestimento, como se fossem umas linhas, né? Só essa parte aqui de baixo em plástico duro, ó. Tem o sistema de som Infinity, que a gente vai falar depois. Aqui você encontra um botão para abrir ou fechar a tampa do porta-malas. Para fechar tem que segurar. Tem um espaço mediano aqui de porta-objetos e o de garrafa também. Essa aqui, como tem só 500 ml, essa da Volvo, ela cabe bem, mas se for uma garrafa um pouco maior, já não vai dar. O legal é que as portas, elas têm a vedação até aqui embaixo, então não suja essa parte aqui, ó. Evita que você suje também a calça ou a perna. Tem também uma luz de cortesia, vou colocar a foto para vocês, embaixo das portas dianteiras, iluminação em LED inclusive. Tem a soleirinha, embora não seja iluminada, tem até nas portas de trás a soleira. Tem de série os tapetes aqui em carpete com travas, e essa região aqui dos pés também tem uma iluminação ambiente que também muda de cor junto com as outras. Eu estava esquecendo de falar, mas falando aqui dos vidros, lógico que eles são automáticos nas 4 portas, mas você tem também pela central multimídia a opção de colocar para ele fechar quando detecta chuva. Agora sim, voltando aqui para a parte dos bancos, os 2 dianteiros possuem ajustes elétricos, mas não tem o ajuste de lombar. E falando em bancos, esse aqui é a nova tonalidade, né, a nova coloração dos bancos. O apoio de cabeça continua fixo, infelizmente, mas os bancos são bastante confortáveis e, na minha opinião, te acomodam muito bem. Agora vamos falar sobre sistema de ar-condicionado. Já adianto que a gente vai levar um tempinho aqui porque são várias funções. Ele é digital dual zone, então você pode regular uma temperatura para o motorista e outra diferente para o passageiro, se você colocar aqui no Dual, né? Quando você vem em ventilação e aquecimento, você encontra, ó, aquecimento dos bancos em 2 níveis e o resfriamento dos bancos também. Ele é bem forte, inclusive, tá? Tem também para o passageiro, e aqui você ainda pode acionar o desembaçamento do vidro traseiro junto com o aquecimento dos retrovisores. Em configurações, você encontra aqui ainda o modo automático do ar-condicionado, que você pode deixar ele mais econômico ou mais confortável. Você pode até pedir aqui a informação para ele se você quiser. Pode programar também da partida remota quanto tempo o ar-condicionado vai ficar ligado, se é 10, 15, 20, 25 ou 30 minutos. A recirculação do ar automática no estacionamento, você também pode pedir informação aqui para ele. E aqui, olha que legal, ele reduz a velocidade do ventilador, né, a potência da ventilação, quando você está em chamadas Bluetooth. Você fica com esses comandos fixos aqui na parte de baixo. Todos eles são do tipo touchscreen, mas pelo menos você não precisa mais ficar saindo do Android Auto, não precisa fazer nada disso. Então aqui você mexe a temperatura, aqui é a recirculação de ar. Aqui, ó, eu posso até arrastar para mudar a ventilação. E aqui tem a temperatura para o passageiro, mais o desembaçamento dianteiro. Lembrando que tudo aqui embaixo, se você segurar, você pode regular e colocar outras coisas. Você pode adicionar a rotação da tela, somente a ventilação, se quiser desligar o compressor do ar-condicionado, para desligar a tela, enfim. E você pode trocar a posição deles aqui também. Não para por aí, porque se você usar 3 dedos na vertical, você regula a temperatura, e 3 dedos na horizontal, você regula a força da ventilação. Deixa eu já mostrar para vocês rapidamente um pequeno spoiler aqui do painel. Você também pode regular por aqui a temperatura e ainda a força da ventilação. Então, por mais que não sejam físicos os comandos, você tem só 2, na verdade, né? Ó, só para desligar ou ligar o conjunto inteiro e o desembaçamento aqui dianteiro. Eles ficam em fácil acesso, então nem vou reclamar dessa vez. Isso você pode mudar também pelo comando de voz, se você quiser. Continuando aqui pelo painel, as saídas de ar ficam mais abaixo, tem esse acabamento aqui. Você encontra 2 carregadores por indução e ele tem essa divisória aqui no meio para não correr para o outro lado. O legal é que aqui na central multimídia, quando você puxa essa aba aqui em cima, você encontra várias opções do carro, vocês podem ler com calma se vocês quiserem, mas você encontra também aqui o carregamento sem fio. Eu desliguei, por exemplo, do lado direito para que eu possa deixar um celular aqui só apoiado, sem carregar. Bem escondido aqui, com acesso um pouco mais complicado, um console aqui que serve como porta-objetos. Tem as entradas USB ali que são iluminadas, uma é do tipo A, outra do tipo C. Tem tomada 12 volts e tem
também ali a entrada de cartão SD. E esse console central aqui, ele tem uma iluminação em azul, porém essa não muda de cor, tá? Se você colocar um vermelho em cima, vai continuar sendo azul embaixo. Isso fica um pouco estranho. Voltando aqui para cima, a gente tem a nova manopla de transmissão. Parece um diamante, né? Fica só um pinguelinho aqui, eu achei bem legal. O P fica aqui atrás para desligar o sensor de ponto cego, piscar alerta, né? Tem também a função auto hold do freio de estacionamento eletrônico. E reparem que você não tem um botão pro freio de estacionamento. Ele desativa sozinho quando você coloca em D ou ativa sozinho quando você põe em P. E se você quiser ativar ou desativá-lo separadamente, você encontra aqui também o EPB. Ó. O botão de partida do motor, aqui você seleciona entre o modo elétrico ou híbrido, a gente explicou bem isso no vídeo de consumo desse carro. Se você segurar aqui o EV por 3 segundos, ele vai ficar azul e vai garantir o máximo de condução elétrica, mas limitando a potência do carro. O que você pode também, quando você está em P, ó, tô aqui com o carro ligado, tá? Vou acelerar, ó. Olha só o que ele faz. Ligou o motor a combustão aqui, ó, geração de energia ociosa. Então vocês podem ver ali no indicador de energia que ele está recarregando 8 kW. Isso não é viável financeiramente, mas se você precisar de um pouco mais de carga na bateria, você pode fazer isso. Modos de condução, você tem o Eco, o Sport, o Neve e o Normal. Um comando físico para o volume, ele não fica numa posição legal, mas é melhor do que nada. E clicando aqui você desliga a tela da multimídia. Deixa em stand-by, na verdade. E os comandos aqui que eu falei para vocês, eu esqueci de mostrar, mas tem também a função automática aqui, ó, para o ar-condicionado, né? Mais para trás a gente encontra 2 porta-copos, eles possuem esses ajustes. Aqui atrás a gente tem um apoio de braço, tem um símbolo aqui, ó, como se fosse um quadradinho, um retângulo, que é para você colocar a chave NFC, depois a gente vai falar sobre isso. Ele é revestido em couro, tem um acabamento em laranja, porém não vai para frente nem para trás. Subindo aqui, a gente encontra um espacinho aqui na frente e aqui dentro um bom compartimento, ó, tanto que eu guardei várias coisas aqui, ó. Não tem iluminação, infelizmente, nem a refrigeração, mas tem um baita de um espaço. Falemos agora sobre o porta-luvas. Ele desce suavemente, o espaço é pequeno, não tem ventilação, mas tem uma iluminação em LED, isso é muito bom. Mais aqui para cima a gente encontra esse revestimento escurecido, faltou um apoio de mão aqui para o motorista. Você tem o ajuste de altura dos cintos de segurança, isso tanto para o motorista quanto para o passageiro. Agora tem retrovisor interno eletrocrômico, felizmente, tá? Aqui em cima você encontra um porta-óculos, ele é aveludado. Iluminação interna é em LED, tá? Ela é touchscreen. Agora, para você ligar todas de uma vez, você tem que puxar essa aba aqui da multimídia e vir aqui, ó, em luzes interiores. Então, dando um clique, elas acendem, dando um clique na do lado, elas desligam. Aí vai ligar, inclusive, as traseiras. Tem aqui os comandos do teto solar, elétrico panorâmico, que eu já vou falar para vocês. Ó. Ele tá aqui levantadinho, já que eu dei um toque. Se eu der mais um toque, ele vai abrir completamente. Na verdade, depois que ele terminar de abrir, você ainda pode dar mais um toquinho para ele abrir mais um pouco, ó. Ele tem uma abertura realmente bem grande, gostei disso. E lógico que você tem também a redinha, né, que também é elétrica, felizmente. Quebra-sol do motorista, a gente tem um porta-documentos aqui, ó, interessante. Quando você abaixa eles, tem mais um aqui em cima. Tem o espelhinho, tem o tampão e tem iluminação em LED, olha que beleza, hein? Do lado direito, ó, também. Só não tem o porta-documentos aqui na parte de baixo. Volante multifuncional, ele tem um ajuste de altura e profundidade, tem um revestimento em couro que eu acho que poderia ser um pouco melhor. Do lado esquerdo a gente encontra os comandos do piloto automático adaptativo ou também da centralização de faixa. Aqui em cima é um atalho para as câmeras 360 graus e o que é completamente inútil, um atalho para você girar a multimídia, que depois a gente vai mostrar isso para vocês. Para aqui tem um atalho no volante, né? Tem aqui do lado direito os comandos aqui de volume ou para passar as faixas, e isso aqui também mexe no painel de instrumentos, tá? Eu não gosto que fique na mesma posição e eu já vou explicar para vocês o porquê. Para atender ou encerrar chamadas, comandos de voz, e aqui também é relativo ao painel de instrumentos, e aqui abaixo para você trocar o modo de fonte do áudio. Eu só acho que ele poderia ficar um pouco mais alto, porque quando a gente vai dirigir ele incomoda um pouco e eu já vou falar isso para vocês no test drive. Do lado esquerdo, a gente tem aqui na alavanca de seta a opção de desligar os faróis. Lembrando que o DRL, se você quiser, você desliga pela central multimídia para não ficar chamando atenção à toa. Tem, lógico, o sensor crepuscular, tem a lanterna de neblina traseira, só não tem a dianteira. Aqui você reseta o trip do painel, já mostro para vocês. E aqui do lado agora ele ganhou o sensor de chuva, tá, pessoal? E ele tem também o ajuste de sensibilidade. Lembrando que ele também conta com aquela função Come Living Home
que liga os faróis quando você destranca e fica ligado quando você tranca o carro por algum tempo. E esse tempo você regula por aqui na central multimídia, tá? Em luzes cortesias, pode deixar até 60 segundos. Vamos agora ao painel de instrumentos. Quando a gente liga aqui a chave, ele faz essa animação bem bonita da BYD e ele tem 12,3 polegadas. Porém, o brilho dele não é dos mais altos, então ele bate um certo reflexo que atrapalha em algumas ocasiões. Primeiro, eu destaco para vocês que você tem duas opções de tela. Tudo a gente mexe por aqui, tá, pessoal? Então você clica aqui uma vez, ele vai abrir essas abas. Aí você vai usar os comandos do volume e de passar as faixas para mexer ali no painel de instrumentos. Isso é péssimo, principalmente porque às vezes ele some, aí você muta sem querer o áudio, você passa a faixa sem querer, enfim. Poderia ser separado, o volante tem bastante espaço para isso. Mas o que eu estava dizendo é que a gente tem aqui nessa opção, ó, o Moda ou o Clássico. As funções são as mesmas, tá? Só muda mesmo o visual. Do lado esquerdo aqui, ó, vocês podem reparar que fica um medidor de energia. Então ele mostra ali o quanto você está gastando ou recuperando. Do lado direito, o velocímetro. Aqui embaixo a bateria. Pela central, inclusive, você muda se você quer mostrar o percentual de bateria ou autonomia em modo elétrico. Desse lado direito, o tanque de combustível com autonomia a combustão. Ali embaixo você tem, ó, tá vendo viagem A? Você tem trips que você mexe por aqui, ó. Tem o trip A. Tem o Trip B, tem a viagem HEV, que ele mostra de todo o odômetro do carro quanto foi em modo híbrido e também o quanto foi em modo 100% elétrico. E aí volta para o odômetro total. Tem dois ali para distância, mas para o consumo é um só. Quando a gente vem aqui na aba de informações, a gente encontra primeiro de tudo aqui a aba de consumo. Só que ele mostra somente os últimos 50 km. Lógico, se você resetar, por exemplo, a gente andou só 9,5, como vocês podem ver, isso você reseta separadamente, tá? Mas se você resetar ele aqui, ó, ele vai considerar o tanto que você andou. Agora, se você passar de 50, aí ele vai considerar só os últimos 50. Só que vocês viram que ele mostra uma informação meio confusa, né? Ele faz um cálculo de quanto você gastou de energia, mais o quanto você gastou de gasolina, para dar um resultado final em consumo em litros a cada 100 km, tá? Não dá para mudar para quilômetro por litro, infelizmente. Só tem esse trip de consumo resetável, tá, pessoal? Mais para baixo a gente tem o cumulativo, esse você não consegue resetar. A pressão individual dos pneus com a temperatura de cada um, isso é bem bacana. Mais abaixo aqui é o consumo instantâneo, se eu não me engano. Tem também a autonomia, que ele mostra em modo 100% elétrico ou ali no modo a combustão. Aqui o consumo de combustível que eu falei para vocês, ó. Reparem que ele tá falando que a gente gastou 0,8 litro desde que eu resetei. Porém, a gente mostrou isso no vídeo de consumo, que se você fizer as contas do quanto você andou e o quanto você gastou de litro, vai dar um número diferente do que aquela média de consumo que ele mostra lá no início. Curioso que o próprio painel é divergente. Aqui você tem o tempo de condução, mas ele só mostra horas completas, infelizmente, então ele não precisa os minutos. Se eu não me engano, cada 0,1, se eu não me engano, é 6 minutos, então não dá para você saber exatamente. A velocidade média ali do lado direito. Esse aqui, na verdade, é o quanto você recarregou na última recarga do carro, tá? E aqui você tem aquela animação que eu mostrei para vocês lá na parte de recarga do carro, você tem aqui no painel também. Nas outras abas, a gente encontra aqui, por exemplo, um alerta de velocidade, se você quiser definir. Aqui ele mostra uma anomalia do carro, né? Se tiver uma porta aberta, alguma coisa errada, alguma coisa assim. Tem também depois um cronômetro, isso é legal. Já deixa eu mostrar primeiro o que muda de acordo com o modo de condução. Vocês podem ver que ali em cima ele está aparecendo o normal, né? Quando eu troco pro Eco, ele acende também uma barrinha azul ali em cima. O modo Snow, ele muda até mesmo a parte de trás ali do painel, olha que bonito. Bem que os outros podiam mudar alguma coisa também, né? O modo neve esse. O modo Sport, ele só fica vermelhinho ali em cima e volta pro modo normal. Agora, se a gente deixar aqui no modo Sport, a gente pode vir aqui no cronômetro. Então, quando você clica aqui, ele já vai até ligar o motor a combustão, se você tiver com o carro ligado, claro, né? Aqui eu só tô com a chave ligada. E ele funciona assim como um cronômetro de 0 a 100 mesmo. Tanto que a gente vai testar isso na prática daqui a pouco, no momento do test drive. Dando um ok aqui, a gente sai e volta então para as informações iniciais. Então, sinceramente, o painel de instrumentos é um ponto negativo. Ele é até bonito, mas tem poucas informações. As informações que ele tem são realmente bastante confusas e até imprecisas. Agora, o legal é que esse carro ganhou um head-up display.
eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês através da câmera. Vocês estão vendo ele piscando ali no fundinho, ó. O problema é, você consegue regular ele aqui pela central multimídia, quando a gente vem em display de áudio, HUD, né, que seria o Head-Up Display, você regula, por exemplo, a altura, só que eu já deixei no mínimo e mesmo assim ele ainda corta a parte de cima, ou seja, ele fica muito alto. Pelo menos para minha posição de dirigir, que eu tenho 1,92 de altura, né? Se eu deixar ele aqui mais alto, ó, aí eu não enxergo nada, realmente não estou vendo nada aqui dos meus olhos. Você pode regular também o brilho, o ângulo, né, deixar ele mais torto, ou deixar o modo neve, que aí ele vai ficar ali com uma velocidade em azul. E tem também a opção de você tirar ou colocar as informações ali doadas no Head-Up Display. E eu voltei aqui para o lado de fora do BYD Song Plus para a gente falar sobre a chave presencial. É aquela bem padrão da BYD no formato mais ovalado. Você tem trancamento e abertura das portas, abertura elétrica do porta-malas e a partida remota. Como esse carro é híbrido plug-in, ele não vai ligar exatamente o motor a combustão, mas ele liga ali o ar-condicionado. Você tem aqui nas duas maçanetas dianteiras este botãozinho. Quando você dá um clique, lógico, com a chave perto, ele já rebate os retrovisores, fecha os vidros e também fecha automaticamente o teto solar. Não precisa nem ficar segurando até o final, tá? Ele faz isso já para você. No botão da chave ele faz exatamente a mesma coisa. Outra coisa legal, você tem luzes de cortesia aqui nos retrovisores e quando você se aproxima do carro com a chave, ele vai também já acionar para te ajudar a iluminar e até ficar um pouquinho mais bonito. Outra questão, falando de luzes, quando você destranca o carro, você tem uma iluminação animada aqui na dianteira, né? E quando desliga, também ele desliga aos poucos, né? Um de cada vez. A gente tem, inclusive, aqui na traseira, essa mesma animação nas lanternas. Ou, se você deixar aquela função ligada do como ele vem home, assim que acabar o tempo, ele vai desligar as lanternas e vai fazer, então, essa animação mais bonitinha. Outra coisa legal sobre chave presencial é que você tem a tecnologia NFC. Isso significa que você pode configurar o seu celular, por exemplo, até um cartão, para abrir o seu carro. Então você vem, encosta ele aqui e ele já vai destravar ou travar automaticamente. Para a gente não perder muito tempo aqui falando da lista de equipamentos, eu vou deixar isso especificado na descrição desse vídeo. Agora, vou destacar que você tem, claro, a central multimídia com tela de 15,6 polegadas. Aparentemente ela não tem mais o GPS nativo que tinha antes. Pelo menos ela tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tem também 4 entradas USB, 2 ficam ali embaixo, tá? Uma do tipo A, outra do tipo C, e lá atrás tem mais 2, uma do tipo A, outra do tipo C também. Existe comandos de voz em português, conexão 4G, karaokê, se você quiser, inclusive, para ter uma experiência mais imersiva, você pode comprar um microfone na concessionária para ficar cantando aqui dentro do carro. Tem também alguns jogos aqui no BYD Store, você pode ficar jogando se você quiser. O YouTube também da mesma coisa, mas só vai funcionar com o carro parado. Logicamente, aqui o BYD, os jogos que eu falei para vocês, você pode até comprar um controle, se eu não me engano, na concessionária para ter uma experiência um pouco maior também. Tem também funções remotas através do app BYD no seu celular, isso é bem bacana. E você tem uma coisa muito inútil, que é a rotação elétrica da central. Agora, o Waze, ele não funciona aqui na vertical, tá? O Android Auto ou o Apple CarPlay. Então, sinceramente, não tem muito sentido você usar a tela nessa posição. O sistema de som, pessoal, é assinado pela Infinity, que se eu não me engano é uma marca da Harman Kardon, e ele possui 10 alto-falantes. Porém, a qualidade, ela é boa, não vou dizer que é ruim, mas por ser um sistema de som assinado, ainda mais pela Infinity, deveria ser melhor. Nesse aqui falta muito agudo, por exemplo, você tem que aumentar bastante ele para dar essa compensada. Agora, uma coisa muito negativa dessa central é que quando você está com a conexão 4G baixa, quando você tem pouco ou nenhum sinal de celular, infelizmente ele fica travando e desconectando o Android Auto ou o Apple CarPlay. Inclusive, agora ele aparece até uma mensagem aqui, eu não lembro exatamente como ele diz, mas acho que é conexão de rede fraca, Android desconectado, alguma coisa nesse sentido. Não entendo a relação de uma coisa com a outra, né? Isso não acontece em praticamente nenhum carro, só aqui na BYD. Agora, algo que eu adoro nesse carro são as câmeras 360 graus. A qualidade não é a melhor do mundo, se eu não me engano a da GWM é um pouco superior, mas você tem aqui a projeção 3D se você quiser, inclusive ele mostra até os dados do carro ali, a seta, tudo mais, o freio e etc. Essa projeção 3D não é muito útil, né? Ela é mais bonita do que realmente funcional, mas você pode usar aqui o 2D, e aí você seleciona a câmera dianteira, a traseira, a esquerda, a direita
a dianteira mais angular, a traseira mais angular, ou essa aqui que ele vai pegar as duas rodas dianteiras. Isso aqui é bem legal para você não ralar ela na guia. Clicando aqui ele também vai mudando, tá pessoal? Você tem a opção também da carroceria, ó, que ela fica transparente, se você preferir. Lógico, não é uma imagem em tempo real, uma imagem gravada, porque ele não tem uma câmera embaixo do carro, mas enfim. Aqui nas configurações você pode colocar para ele acionar sozinho a câmera de acordo com o sensor de estacionamento, quando ele detectar. Isso aqui é para ele ligar as câmeras conforme você vira o volante em baixas velocidades. E aqui para ele desativar aquela visualização transparente que eu mostrei para vocês. Aparentemente, ela não fica mais trocando de posição sozinha se aquela função estiver desativada, tá? Pelo menos não aconteceu isso comigo nenhuma vez e antes acontecia. Mas o ponto que todo mundo quer saber: quanto custa o BYD Song Plus 2026? Nessa versão que a gente pode chamar de GS, embora a BYD não use esse nome, ele custa R$ 249.990. Pelo menos você não tem opcionais para esse carro e até as cores são gratuitas. A marca não especifica se elas são sólidas, metálicas ou perolizadas, mas a gente tem aqui o Dylan Black, o Smoke Grey, esse aqui o Time Grey que a gente está testando e também o Snow White, ou seja, preto, dois tipos de cinza e também um branco. Falta um prata, falta um azul e falta também um vermelho. Azul e vermelho esse carro já teve no passado, inclusive, infelizmente não tem mais. Agora, de interiores, como novidade nessa linha 26, você tem duas opções. Esse aqui que nós estamos testando, que é o Basalt Black mais o Red Hair Brown, que seria um preto com esse marrom, né, e costuras laranjas. E tem também a opção daquele azul escuro que a gente já conhecia, mas agora com um cinza claro, né, para os bancos ficarem mais branquinhos. Os dois são gratuitos. Falando agora sobre garantia e revisões, a garantia do carro é de 6 anos sem limite de quilometragem, mas para a bateria você ganha 8 anos também sem limite de km. Já as revisões elas acontecem a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. O revestimento aqui dos bancos é igualzinho lá na frente, preto com marrom. Você tem um apoio de braço aqui, ó, com dois porta-copos, eles também possuem ajustes. Aqui em cima você encontra uma alça de mão que volta suavemente. Tem um porta-cabide, tem iluminação em LED que também é touchscreen. Tem também essa visão bem ampla aqui do teto solar, ele é bem grandão. Porta-revistas atrás dos dois bancos dianteiros. Tem saídas de ar traseiras, só não tem um comando independente, tá? E aqui abaixo você encontra as duas entradas USB iluminadas, mais um porta-objetos ali. Reparem que a gente não tem túnel central, ele é plano, isso é muito bom. Acabamento de porta, ó, macio ao toque aqui em cima, é basicamente igual lá na frente, tá pessoal? Tem o black piano, tem aquele aço escovado, tem o couro aqui no meio, couro marrom também. Enfim, uma porta realmente muito boa. O acabamento desse carro tá de parabéns e mantém inclusive o símbolo Infiniti aqui atrás. Agora, o porta-copos e porta-objetos aqui é bem pequenininho. Vamos falar agora sobre espaço interno para vocês. Eu lembro que eu tenho um pouco mais de 92 de altura e com o banco do motorista regulado na posição mais confortável que eu encontrei, é esse espaço que sobra aqui atrás. Vocês querem conferir na prática se esse espaço é bom ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos para cá, ó. Lembrando, o banco da frente para uma pessoa de 1,92 e eu tendo 1,92 sentando aqui atrás também, ó. Ou seja, o espaço interno desse carro é realmente excelente e eu nem tô apertado aqui, ó. Lógico, se eu andar com as pernas aqui para o centro eu vou empurrar o banco dianteiro, mas andando com elas na posição aqui mais normal, olha realmente como eu fico muito confortável. E para você regular ainda melhor o seu conforto, repara nessa diferença aqui, ó. Os bancos eles possuem o ajuste de inclinação, com uma mão só é meio difícil, tá? Mas você pode deixar eles ali mais para trás ou então um pouco mais aqui para frente, ó. Ele fica bastante ereto se você quiser. Olha a diferença que você consegue pôr. Isso ajuda até mesmo no espaço do porta-malas. Já o espaço para a cabeça aqui também é muito bom. Estou com o banco um pouquinho mais deitado, então eu sento um pouco mais relaxado e ainda sobra 1 milímetro aqui em cima. Lógico, eu sou grande, então fica bem perto do teto. Esse carro tem teto solar também, o que abaixa o teto em si, mas considerando essas questões e o meu tamanho, realmente é um espaço muito bom aqui para a cabeça. Vamos agora falar sobre o porta-malas. A abertura você pode fazer de várias formas, inclusive com o botão aqui na tampa. Ele só não tem, pelo que eu encontrei, aquele movimento de chute aqui embaixo, tá? Então você vai ter que clicar em algum
botão. Já vamos começar falando sobre capacidade. A gente tem aqui 552 litros, mas não especifica se são VDA ou litros líquidos. Tenho quase certeza que são líquidos, tá? Para efeito de comparação, o Jayco 7 ele tem 500 litros, também não informa em que medição, assim como o GWM Raval H6 que tem 560. Ou seja, a gente pode ver que é um espaço muito bom aqui no Song Plus. Você tem esse tampão aqui que é numa espécie de carpete, então ele acumula uma sujeira, né? Pega pelo mais fácil, mas você pode guardá-lo aqui se você preferir. Tem um compartimento aqui do lado esquerdo para você guardar algumas coisas. Do lado direito não existe nada porque tem um subwoofer, mas eu senti falta de ganchinhos aqui, algumas coisas, uma redinha para você amarrar. Não tem nada disso. O que você encontra é uma iluminação aqui, mas fica bem discreta, né? Apesar de ser em LED. Esse piso aqui, ele é variável, então você pode deixar ele aqui mais para cima, com uma mão só é meio difícil de fazer. Mas você pode subir ele um pouquinho, e aí você pode esconder algumas coisas aqui embaixo, ou deixar ele então mais baixo mesmo. E sob esse piso não tem step, tá? A gente encontra só o kit de reparo e o carregador portátil que vem já com o carro. Pelo menos tem mais um espaço ali caso você queira guardar algumas coisas, mas eu achei que faltou recursos aqui. Para fechar você tem duas opções, ou você clica nesse botão ou nesse aqui onde ele vai trancar o carro em seguida. E lembrando que a abertura do porta-malas, o quanto ele vai abrir, você pode regular lá pela central multimídia, caso sua garagem seja mais baixa, por exemplo. E antes de ir para o nosso test drive, eu quero comentar uma questão aqui para vocês que me incomoda no Song Plus 2026. Eu lembro, como eu já disse para vocês, que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. O banco do motorista está regulado o máximo para trás e o máximo para baixo. E mesmo assim, ó, eu ainda me sinto um pouco acanhado aqui, ó. Reparem que não tem muito espaço. Eu não sou o único que sentou nesse carro e falou a mesma coisa, tá? Pessoas grandes vão sentir isso. Mas o banco poderia ir mais para trás, até porque a gente tem um baita de um espaço lá para os bancos traseiros. Não entendo por que nos híbridos da BYD eu me sinto assim, porque nos elétricos eles permitem que o banco vá mais um pouco para baixo ou mais para trás e eu fico mais confortável. Vamos lá começar o nosso test drive. Primeira coisa que eu cito para vocês é em relação a essa direção, que ela é bastante leve, tá? Ela é bem anestesiada, digamos assim. Você vira o volante e o carro não vira muito, quer ver? Pegando uma reta aqui, ó. Ó. Ela é bem indireta, tá? Você não tem uma direção direta, infelizmente. Você tem dois modos de direção, confortável e esportivo. Agora eu acho que tá até no esportivo, porque é o que eu costumo sempre deixar para ele ficar um pouquinho melhor, ó. Tá os dois no esportivo e mesmo assim a direção ainda é bem mole. E aqui é meio padrão de carros chineses, né? Outra coisa que é padrão nesse sentido é o freio. Ele é muito borrachudo, ó. Eu dou um pé fundo, ó. Ó, parece que ele demora para responder. Lógico, vocês não vão conseguir ter essa sensação no vídeo, mas se você puder ter a oportunidade de dirigir esse carro, fazer um test drive, você vai perceber isso com certeza. Vamos aqui testar a dinâmica do carro. Já adianto que não é muito boa não, né? Mas vamos lá, vai fazer sacrifício por vocês. Eu vou chacoalhar bastante aqui dentro. Meu Deus, ó, não tenho, inclusive, não tenho nem muito espaço aqui para dirigir. Rapaz, como eu disse pra vocês, né? Eu vou virar o volante aqui, ó. Eu pego na minha perna. Isso não é legal. Então a dinâmica do carro não é boa, tá? Você chacoalha muito aqui dentro, ele rola muito a carroceria, inclina bastante. Então não é bacana. Aqui eu vou passar um pouco mais devagar. Eu passei a 6, 7 km por hora. Porque esse carro, ele não é muito alto. Ele é um pouco baixo. São 15 centímetros só de vão livre que a BYD informa. Então realmente não é um número assim muito agradável. Vamos comentar agora sobre o isolamento acústico. Eu acho razoavelmente bom nesse carro, mas vou considerar como um ponto mediano, porque você ainda escuta consideravelmente o barulho de vento lá na estrada. E aqui na cidade você escuta ainda bastante um caminhão que esteja do seu lado, uma moto que passa, ou algo nesse sentido. Então poderia ser um pouquinho melhor, eu acho que para a categoria que esse carro está inserido. Mas está bem longe de ser ruim, tá? Que fique claro isso. Vamos aqui ao nosso teste de desempenho. Vou até colocar aqui, ó, no cronômetro. Já liguei o modo Sport, tá? Ele tá aqui ativado, ó. Vamos lá, ele tá se preparando. Vamos sair, ó. Saindo. Não distracionou muito, isso eu achei legal. E vamos ver se ele vai contar aqui, ó. 90, 100, 110 e 120.
Segundo o painel de instrumentos, ele fez aqui 7,5 segundos de 0 a 100. Mas a marca informa 7,9 segundos, então 7,5 aqui a gente conseguiu algo até melhor. Posso dizer que sim, é um bom desempenho, 7,5 segundos no 0 a 100 é algo bastante interessante. Você não tem assim um diferencial ao ponto de falar, nossa, esse é o carro mais rápido da categoria. Mas pelo que ele entrega, pelo porte, pelo consumo, acho um desempenho realmente muito bom e entra assim como um ponto positivo, sem sombra de dúvidas. Às vezes, quando você vai fazer uma retomada ou algo nesse sentido, ele demora um pouquinho para responder. Quer ver? Ó, vamos pisar aqui, ó. Ó, ele demorou um pouquinho mais para aumentar a velocidade, porque ele entra o motor a combustão para auxiliar o motor elétrico. Mas, como o motor elétrico ele tem aquele torque praticamente instantâneo, nessa pisadinha aqui, ó, vocês viram? Ele já consegue responder bem. Você já dá aquela leve coladinha no banco. Agora, o que eu posso dizer para vocês sobre dirigir o Song Plus 2026? Ele é bem parecido com o Song Plus 2025 que a gente já tinha testado há praticamente um ano aqui no canal. Acho que até um pouquinho mais, na verdade, né? Eu posso dizer que dirigir o Song Plus realmente não é um ponto muito legal. Para mim, o prazer ao dirigir é um ponto negativo desse carro. Principalmente porque eu fico um pouco acanhado aqui na frente, como eu disse. A direção muito leve, a suspensão muito mole, o freio borrachudo. Então não é um carro que eu vou sentir falta de dirigir, por exemplo, né? Eu vou devolver ele sem chorar, digamos assim. Então é um ponto que a BYD poderia pensar em melhorar. Os GWM são mais gostosos de dirigir também, que é uma grande concorrente aqui da BYD. Vamos conferir agora como é a suspensão nessa buraqueira, ó. Bem macia, tá? Muito confortável. O problema é que ela é confortável até demais. Pelo menos quando você está passando aqui por uma rua esburacada, isso é ótimo. Ela não fica flutuando, por exemplo, como nos Dolphin. Mas para você fazer uma curva um pouquinho mais rápido ou subir muita velocidade em estradas, alguma coisa nesse sentido, passa uma sensação de insegurança que não é legal. Então poderia ser um pouco mais meio termo, né? Ser menos molenga. Mas e aí, será que vale a pena ou não você levar para casa o BYD Song Plus 2026? Como pontos positivos eu cito para vocês o conforto, o espaço interno, o porta-malas, o acabamento, a lista de equipamentos, o consumo, o desempenho, a iluminação dianteira e traseira, a segurança e também a autonomia em modo 100% elétrico. Como pontos medianos, vou citar aqui a central multimídia. Ela é boa, mas como ela fica travando e etc, deixa um pouco a desejar nesse sentido. O sistema de som também, ele é até bom, mas por ser assinado pela Infiniti ter 10 alto-falantes, poderia ser um pouco melhor sim e ter mais agudos. O isolamento acústico da mesma forma. Pontos negativos, sem sombra de dúvidas, a dinâmica do carro, os assistentes à condução que a gente mostrou num vídeo específico, também o prazer ao dirigir, a posição de dirigir também, o painel de instrumentos que é muito confuso, falta mais brilho, falta outras personalizações e também a capacidade de recarga dele. Agora, a lista de equipamentos é tão boa que eu só senti falta aqui de um step, da função tilt-down, que abaixa o espelho quando você engata ré, o farol de neblina e o Park Assist. Geralmente nos carros eu acho muito mais itens, ou aliás, eu não acho, né, muitos itens. Agora, para a gente entender se ele vale a pena ou não, vamos compará-lo com seus concorrentes. Eu separei aqui alguns SUVs híbridos, não necessariamente plug-in. Primeiro a gente tem o GAC GS4 Elite 2.0 híbrido convencional por 210 mil. Podemos citar também o Toyota Corolla Cross XRX 1.8 híbrido convencional por 220, o Caoa Chery Tiggo 7 Pro 1.5 turbo híbrido plug-in por 220, Kia Niro SX Prestige 1.6 híbrido convencional por 220, Hyundai Kona Signatory 1.6 híbrido convencional por 235. Aqui o maior concorrente desse carro, o único que é realmente direto, que é o GWM Raval H6 na versão PHEV 19, motor 1.5 turbo híbrido plug-in também, por 245. Podemos citar também o Jayco 7 na versão Prestige 1.5 turbo híbrido plug-in, por 250. E por último, mas não menos importante, de novo, não é concorrente direto, mas vale a comparação, Caoa Chery Tiggo 8 Pro 1.5 turbo híbrido plug-in,
por R$270 mil. Mas a gente pode ver que todos eles custam nessa faixa de 250 e alguns um pouco menos. O que eu posso concluir então para vocês? Eu acho que o Song Plus ele tem um baita custo-benefício, tem vários pontos positivos e pouquíssimos negativos. Porém, ele não entrega o que muita gente considera como essencial ou até obrigatório, que é o prazer ao dirigir. Posso dizer que, como vários carros chineses, o Song Plus é um excelente carro para os passageiros, mas nem tanto para o motorista. Se a BYD fizesse como a GWM e tropicalizasse os seus carros, se eles mexessem em partes de engenharia para vender aqui no Brasil, eu acho que esse carro seria praticamente perfeito. Como eles não fazem isso, sinceramente, eu não compraria o BYD Song Plus. Mas se você é do tipo de pessoa que não se importa com essa falta de empolgação, de prazer ao dirigir, com certeza ele é uma excelente opção nessa faixa de preço.